Que bom receber você em nosso canal. Estamos seguindo com a série Vivendo com Sabedoria e hoje nós vamos pensar no texto de Provérbios 4, 18 e 19, que nos diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Provérbios 4, 18 e 19. Que texto interessante para pensarmos hoje. O livro de Provérbios é uma coletânea que envolve vários assuntos do cotidiano. E o texto apresentado hoje mostra uma comparação, como é uma das formas do livro de Provérbios apresentar os assuntos, comparação, contraste. E aqui nós vemos isso claramente na figura do justo e dos ímpios ou dos perversos. O texto começa dizendo vereda do justo ou caminho do justo. Uma metáfora para a caminhada da vida aqui interessante para pensarmos sobre a nossa própria vida. É interessante. A vereda do justo, diz o texto, é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. É a primeira parte, o verso 18. Então nós observamos aqui nesse texto 3 detalhes importantes relacionados ao justo. A sua trajetória é marcada pela segurança, na medida em que Deus está guiando todas as coisas. O justo tem a direção de Deus, a sabedoria de Deus. Segundo, a trajetória do justo também é marcada pela iluminação, isto é, ele tem, o justo, o discernimento dado por Deus. Fica claro aqui no texto esse detalhe. E um terceiro detalhe também que nós observamos aqui nessa primeira parte, a partir dessa ideia, não é? A luz da alvorada, do amanhecer, significa que não há nenhum tipo de sombra nessa caminhada do justo, ele tem uma iluminação que vai crescendo. Portanto, a gente pode dizer, como um terceiro detalhe ligado ao justo, que a sua trajetória também é marcada pelo progresso. Há um progresso em sua vida, porque o texto diz: brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Note bem o que o texto está nos dizendo aqui. Há um movimento de pouca luz para mais luz, ou uma luz mais intensa, mais acentuada. Tudo isso acontece pela sabedoria trazida por Deus, é o que diz o verso 18. No verso 19, vemos um contraste nessa comparação. Vamos ver o que diz o verso 19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Olhe só, eu li na NVI. A Nova Versão Transformadora diz assim, o verso 19: o caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Olha que interessante. O que vemos aqui é um absoluto contraste entre o justo e o ímpio, ou entre o justo e o perverso ou os perversos. Então observamos aqui, diferentemente do justo, primeiro, que o caminho dos ímpios é marcado pela insegurança, enquanto o caminho do justo é pela segurança, o caminho dos ímpios é marcado pela insegurança. O texto diz: é como densas trevas, ou a mais absoluta escuridão. É diferente. Veja que há uma diferença clara aqui. No texto está mostrando para a gente, não existe segurança. O texto diz em densas trevas, não há segurança. É um primeiro detalhe. O segundo detalhe é que o caminho dos ímpios também é marcado pela escuridão, que a gente pode dizer uma ausência de luz, ausência de discernimento, ausência de sabedoria, absoluta escuridão.
E também a gente pode observar, como um terceiro detalhe aqui, que o caminho dos ímpios é marcado pelo desconhecimento. O texto diz isso. Existe um grau de imprecisão quando uma pessoa está distante da sabedoria dada por Deus. Ela não consegue caminhar com firmeza, há insegurança, não há discernimento. Por isso o texto diz, nem sequer sabem em que tropeçam. Há uma imprecisão, há uma insegurança, falta de discernimento. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar, a NVT diz. Então o texto revela aqui que há uma incapacidade para discernir o que está à frente. E quando a gente pensa em nossa vida, no desenvolvimento da nossa vida, isso faz diferença. O próximo passo aqui, diz o texto, para o perverso, é duvidoso, é perigoso. Então quem vive assim está correndo sérios riscos ao longo da sua vida. Portanto, sobretudo o verso 19 nos faz pensar em algumas questões que precisam ser respondidas. Eu queria que você respondesse. Primeiro, você está andando com segurança? Você está andando com firmeza? Você está progredindo ao longo da sua vida? Você está dando passos seguros em sua vida? São questões que precisam ser respondidas, que você deve responder. Pense nesse texto. Viva uma vida com sabedoria. Deus te abençoe. Amém.